Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que estamos reunidos aqui na tua casa para juntos louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar o pregador dessa noite, que a tua palavra venha, Pai, lançada sobre os nossos corações e que nós possamos pôr em prática durante o nosso dia a dia. Obrigado por essa bênção, porque toda honra, toda glória é teu nome, ó Deus. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema para essa mensagem é chamados. Chamados para um compromisso. Chamados para um compromisso. E como eu disse, eu vou os irmãos deixem suas Bíblias abertas aí nesta passagem, né? E nós vamos estar, como nós já lemos todo esse texto na liturgia, então agora nós só vamos buscar explanar os versículos que nós acabamos de ler na liturgia. E o tema é esse, um chamado para um compromisso. Antes disso, eu queria compartilhar com os irmãos uma ilustração que eu encontrei e achei bastante interessante relacionada a compromisso, que diz assim: durante a Blitz dos nazistas sobre a cidade de Londres, em 1940, Matthew Sands, ele recebeu um telegrama do gabinete de guerra britânico, e neste telegrama declarava que o seu filho David estava desaparecido e já o consideravam como morto. E o relatório se provou ser verdadeiro. E com o coração partido, Sands escreveu no verso deste telegrama que ele recebeu: tudo o que tenho e tudo o que eu sou, eu entrego a Deus para o seu serviço. Pouco tempo depois de tomar conhecimento dessa terrível notícia, Sands ele recebeu um telefonema de alguém que o lembrou que ele tinha um compromisso naquele dia, muito importante. E a caminho deste compromisso, Sands ele passou por uma igreja que estava abandonada, um prédio abandonado, antigo, e observou uma placa que estava escrito para venda, e aquele lugar estaria sendo leiloado. Então ele entrou nessa igreja para orar antes de prosseguir, e sentiu no coração dele o desejo de adquirir e restaurar aquele lugar para cultuar a Deus. Sem que ele soubesse, um outro homem também entrou, Andrews, e ele decidiu comprar aquele prédio para transformá-lo em uma galeria de diversões. No dia do leilão, os dois compareceram. Sands havia preparado um documento, um lance formal e colocado em um envelope, mas por causa do seu estado mental, do seu luto realmente, da situação confusa a qual que ele se encontrava, ele entregou o telegrama do gabinete de guerra e não o telegrama do seu lance. O leiloeiro leu o telegrama em silêncio, bem como a mensagem de Sands, dedicando toda a sua vida a Deus. Finalmente, quando todos os lances haviam sido apresentados, ele anunciou que aquela igrejinha, aquele templo, aquela construção tinha sido arrematada por Matthew Sands, que havia apresentado o maior lance. Todos ficaram se perguntando como isso. O leiloeiro apenas leu as palavras que ele havia escrito atrás do verso do telegrama. E o que nós aprendemos com essa ilustração, meus irmãos? Essa ilustração ela nos ensina que, apesar da dificuldade que Matthew Sands estava tendo naquele momento, apesar dos problemas que vez ou outra nós passamos, o grande Deus ele nos pede dedicação total em nossos compromissos. Como cristãos que aqui nesse mundo estamos, devemos dedicação total aos nossos compromissos. Busquemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, de Mateus 20, versículos 17 ao 38, nós lemos na liturgia, nós encontramos o apóstolo Paulo em Mileto, na cidade de Mileto. E ele estava então convocando ali os presbíteros de Éfeso para uma despedida. Paulo havia ficado com aquela igreja por 3 anos, 3 anos de uma
intensa ligação com aqueles irmãos, de intenso amor com aqueles irmãos. Agora, o apóstolo Paulo então faz o quê? Convoca esses irmãos e faz um discurso de despedida. E este discurso, ele é notável, meus irmãos, por causa da sua profundidade espiritual. Como Paulo deixa a sua vida ser controlada pelo Espírito Santo e cumprindo assim os seus compromissos para com Deus, consequentemente com os seus compromissos com a igreja, o seu chamado realmente, o seu compromisso como pastor da igreja. E Paulo mostra para aqueles irmãos a sua liderança, como ser um líder e um cristão fiel a tudo aquilo que o Senhor colocou sobre suas mãos, né? Paulo, ele estava a caminho de Jerusalém e ele estava consciente dos perigos que aguardava ele. Ele mesmo relata isso em Atos, no versículo 22. Ele fala assim: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecera, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo não se apegou a isso, ele não ficou temeroso quanto a isso, mas ele ficou determinado a cumprir a missão que lhe foi dado por Deus, determinado a cumprir o compromisso que Deus colocou sobre as suas mãos. Então ele faz esse discurso de despedida. Paulo poderia ficar ali, ele poderia se acomodar àquela igreja, ele poderia ficar acomodado, ele já fazia parte daquela igreja, mas ele não faz isso. Mesmo sabendo dos perigos que ele enfrentaria, ele ajuntou as ofertas que ele havia recebido, que a igreja havia ajuntado, e levou então para os irmãos da Judéia, embarcou em sua missão, e ele não considerou a sua vida de mais preciosa para ele, como ele diz no versículo 24, que diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mesmo sabendo que ele não viria mais, aqueles irmãos amados, que por 3 anos eles ficaram juntos, imaginem, ficaram juntos, não mais olharia o rosto dos seus irmãos, ele não recuou do propósito que o Senhor havia colocado sobre as suas mãos, do compromisso que o Senhor colocou sobre suas mãos. Ele disse no versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio eu passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Em meio a essa despedida, meus irmãos, muito comovente, imaginem eles ali na cidade de Mileto se despedindo. Paulo faz a oração com eles, Paulo compartilha com aqueles irmãos instruções maravilhosas, instruções e admoestações, e ele traz o próprio testemunho da sua vida para admoestar esses irmãos, para encorajar esses irmãos que ali ficariam a continuar firmes, leais aos compromissos. Esses compromissos não eram com o apóstolo Paulo, eles não estavam fazendo nenhum compromisso com o apóstolo Paulo, mas os compromissos que eles estavam fazendo era com o Senhor Jesus, pois eles eram servos de Cristo Jesus e não servos de Paulo. Eles não eram servos de Paulo. Então, meus irmãos, o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é esses ensinos que o apóstolo Paulo traz através da palavra de Deus, e sobre compromissos verdadeiros, compromissos que nós fomos chamados para um compromisso. E notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando com quem? Com crentes, com líderes, com presbíteros, é com a igreja, Então o primeiro compromisso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é que Paulo tinha um compromisso com o próprio Deus, com o próprio Deus. O compromisso de Paulo não era com a obra de Deus, mas com o Deus da obra. Não era com a obra de Deus, mas era com o Deus da obra. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que Paulo tinha um relacionamento, e relacionamento com Deus precede, ou seja, antecede o trabalho para Deus. Olha os versículos 18 e 19. E quando se encontraram com eles, disse-lhes:
vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Uma coisa, meus irmãos, é conhecer o Deus da Bíblia. Outra coisa é andar com o Deus da Bíblia. Uma coisa é conhecer o Deus da Bíblia. E hoje na escola dominical nós aprendemos isso da vida devocional. Muitos são estudiosos, mas se esquecem da relação. E muitos querem aquela relação, mas se esquecem de buscar, de aprender. Então, o Deus da Bíblia, uma coisa é conhecer o Deus da Bíblia, outra coisa é andar com o Deus da Bíblia. Jó mesmo disse isso. Jó teve uma vida com Deus. Jó, ele chegava de manhã e ele orava a Deus pelos seus filhos, e ele era um homem que o próprio Deus falou que era um homem temente a Deus. Mas vocês viram quando é que Jó falou que ele andou com Deus? Só no final do livro, que ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo, E o apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, ele já saiu pregando o evangelho. Se vocês notarem lá em Atos 9, versículo 20, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E ele confundia a muitos, porque antes o perseguidor agora é alguém que declarava que Jesus é o Filho de Deus. Declarava que Jesus é o Filho de Deus. Só que, meus irmãos, há um intervalo muito importante na vida do apóstolo Paulo. E de acordo com os comentaristas, e eu trouxe isso do reverendo Hernandes Dias Lopes, esse intervalo fica no capítulo 9, versículos 20, 21 e 22, onde o apóstolo Paulo ele começa declarando, como nós acabamos de ler, afirmando quem era Jesus Cristo, né, como disse o versículo 20, e também diz o versículo 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levá-los, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Notem que aqui ele declarava quem era Jesus, mas depois no versículo de 22 diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Declarava e demonstrava. A diferença que nós vemos aqui nos versículos 20 ao 22 é que Paulo só declarava Jesus como Senhor, mas depois Paulo começou a demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E segundo Hernandes Dias Lopes, comentando, demonstrar é muito mais que afirmar. Demonstrar é muito mais que afirmar. Demonstrar é muito mais que declarar. O que é demonstrar? Demonstrar é provar de forma cuidadosa, de forma meticulosa, de forma que não reste sombra de dúvidas que aquilo que estava declarando, que Jesus Cristo era o Senhor, você agora demonstra que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para isso, para que Paulo chegasse a esse estágio, Paulo precisou aprender de Cristo e com Cristo. Paulo precisou aprender de Cristo e com Cristo. E a Bíblia diz que Paulo, após a sua conversão, ele não foi direto para Jerusalém juntamente com os apóstolos. Ele não esteve lá com os apóstolos. A Bíblia nos ensina e nos diz que após a sua conversão, ele não foi para Jerusalém, mas ele rumou para as regiões da Arábia, onde ele ficou por 3 anos ali, examinando cuidadosamente o Antigo Testamento e descobrindo que de fato Jesus é o Messias, o prometido das Sagradas Escrituras. Olha o que diz Gálatas 1, versículo 11 e 12. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Acompanhem a leitura. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi
nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aprendeu este evangelho aonde? Ele relata isso nos versículos 15 e 17 deste mesmo capítulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Portanto, antes de pregar o evangelho, Paulo procurou ter vida com Deus, que nós aprendemos hoje pela manhã na escola dominical. Vida devocional com Deus, vida com Deus. Paulo, depois de 3 anos então, aí ele volta para Damasco. E aí o versículo 22 se encaixa. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí depois sim ele sobe para Jerusalém, mas ele precisou novamente ser moldado pelo Senhor Deus. Paulo, ele tinha ainda os resquícios da antiga aliança. Ele achava que por ele ser um judeu, conhecedor das leis, por ele ser um poliglota, falar diversas línguas, por ele ser um homem culto, conhecer diversas culturas, por agora ele ter ficado 3 anos nas regiões das Arábias e conhecer o evangelho através de Cristo Jesus, ele achou que ele já era o pastor de Jerusalém, pregando em Jerusalém. Mas Paulo, ele foi então levado pelo próprio Deus a sair daquela cidade. Então, mesmo ele relutando para ficar em Jerusalém, Paulo foi enviado para Tarso, na sua cidade natal, onde ele ficou mais de 14 anos para novamente, digo para vocês, meus irmãos, ter vida com Deus. Como ele mesmo diz lá em Gálatas 2, versículos 1 e 2, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação que lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo aprendeu que primeiro o seu chamado era para andar com Deus, beber da fonte da água viva. O resultado desta caminhada, aí sim, ele realizaria a obra que o Senhor colocou em suas mãos. Servir a Deus e ministrar a palavra de Deus. Esta era a obra que o Senhor colocou às mãos de Paulo. Agora, e eu e você, meus irmãos? Nós temos servido a Deus? Temos vida com Deus? O que temos feito com o compromisso que o Senhor coloca sobre as nossas mãos? E ainda, se nós não temos vida com Deus, Ele nos chama, como foi hoje ensinado pela manhã, a ter relacionamento através de vida de oração, de vida devocional, de vida de aprendizado. E aí sim, tendo vida com Deus, Ele nos projeta a trabalhar para Ele, a viver para a sua glória. Quem serve a Deus não busca projeção pessoal e não anda atrás de aplausos, atrás de condecorações, não anda atrás de condecorações, atrás de aplausos, mas faz porque sabe que faz para Deus. Quem serve a Deus não teme ameaças e nem perseguições. E como o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 19, nós devemos servir a Deus com um senso de profunda humildade. Muitos servem a Deus com arrogância, muitos querem buscar holofotes, mas o verdadeiro servo do Senhor, ele não procura glória para si. Às vezes servir a Deus com humildade e integridade vai despertar muitas vezes hostilidade. E nós vemos a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo de hostilidade. Quanto esse homem foi perseguido, o quanto a vida ministerial deste homem não foi fácil. Mas Paulo sempre manteve a sua consciência pura diante dos homens e diante de Deus. E às vezes nós temos essa perseguição. Ser cristão no meio de uma família que não é cristã, muitas vezes é difícil. Porque nós vamos realmente, se nós vivermos essa vida de compromisso,
às vezes seremos taxados como retrógrados, como pessoas que estão fora da bolha. Então, às vezes, essa vida realmente, ela desperta hostilidade, uma vida de integridade. Mas, mesmo nos momentos mais difíceis, Paulo se manteve íntegro, porque ele tinha uma vida com Deus e um compromisso. Nem sempre Deus poupou o apóstolo Paulo de problemas, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo cumpriu o compromisso com Deus de servi-lo com integridade, tendo em primeiro lugar um relacionamento com Deus, aprendendo a viver com Deus, vivendo para Deus, para depois trabalhar para este Deus. Então, primeiro é o nosso compromisso direto com Deus. Segundo, meus irmãos, é o compromisso com a sua palavra. Olha os versículos 20, 21, 26 e 27. Diz assim: jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. O compromisso de Paulo era com o conselho de Deus. Realmente, ele anunciou todo o conselho, toda a palavra de Deus. E aqueles que têm compromisso com Deus, que têm relacionamento com Deus, agora têm o compromisso de ensinar somente as Escrituras Sagradas, só a Bíblia e toda a Bíblia, ensinar a palavra em sua plenitude, toda ela, falar apenas onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala, porque tem muitos que querem falar onde a Bíblia não fala, falar onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala. Quem tem compromisso com a palavra não se aproxima dela com nenhuma seletividade, meus irmãos. Sabe o que é se aproximar da palavra com seletividade? É buscar textos que se encaixam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de agir. A palavra de Deus, você tira um texto fora do contexto e quer encaixar naquele pretexto que é o seu modo de viver ou é o seu modo de pensar. Quem tem compromisso com a palavra entende que Deus, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Como é que os homens do Velho Testamento se salvaram? Pela graça. Como nós somos salvos no Novo Testamento, somente pela graça. Os homens do Antigo Testamento esperavam a vinda do Messias. Nós acreditamos que o Messias já veio e voltará. É pela graça tão somente. Quem tem compromisso com a palavra entende que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela se manterá sempre. Quem tem compromisso com a palavra não usa, como eu disse, ela com seletividade. Sabe por quê? Porque toda a Escritura era inspirada por Deus e útil para o seu ensino e para a sua correção, diz o escritor Tiago. Quem tem compromisso com a palavra expõe somente a palavra e não ensina as suas ideias. Eu não vou ensinar as minhas ideias, mas ensina somente a palavra. É isto que o apóstolo Paulo fazia. Deus não tem compromisso com as nossas ideias, com o que eu acho, com o que vocês acham. Deus não tem compromisso com os nossos achismos. Deus não tem compromisso com o pregador, mas Ele tem compromisso somente com a palavra. Ele não tem compromisso com o mensageiro, mas Ele é fiel à sua palavra. Quando Deus diz que Deus é fiel, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É isso que a palavra de Deus diz. E Paulo então, ele pregou para quê? Ele pregou para a salvação. Ele pregou para arrependimento e fé. Ele ensinou com toda a fidelidade possível. Por isso ele ficou 3 anos
Tá? Devemos então ter o compromisso com a palavra e aproveitar, meus irmãos, todas as nossas oportunidades para levar o Evangelho de Cristo aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, às pessoas do nosso bairro. Nós precisamos disso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo, ele não somente evangelizava, ele ensinava. Ele ensinava. E ensinar, meus irmãos, é fazer discípulos, é discipular. Ele não apenas gerava filhos espirituais, mas o apóstolo Paulo, ele dava alimento para esses filhos espirituais. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos têm raiz fraca, e muitos cristãos têm raiz fraca mesmo, e são levados por doutrinas, porque lhes falta o discipulado, lhes falta aprender do Evangelho. E a nós cristãos cabe este privilégio de ensinar o Evangelho de Cristo. Privilégio esse que não foi dado nem aos anjos, mas foi dado a nós. É nós que temos o privilégio de ensinar o Evangelho a outros. O cristão precisa se alegrar em ensinar o Evangelho, e não somente em grandes multidões, mas, como disse o apóstolo Paulo, de casa em casa, a pequenos grupos ou de formas individuais. É claro que o Senhor levanta homens como Charles Spurgeon, Billy Graham, Sproul, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, para pregar às multidões. Mas notem, meus irmãos, é impressionante quando nós estudamos o livro de Atos, é que o Evangelho cresceu verdadeiramente quando o apóstolo Paulo ficou 14 anos lá, esquecido em Tarso. Olha o que diz o versículo 31 do capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Isso aconteceu logo depois que o apóstolo Paulo foi enviado para Tarso, meus irmãos. O grande pregador, o missionário, um dos maiores homens, um dos maiores missionários de todos os tempos. Esses crentes foram espalhados por todas as regiões, ao ponto desse evangelho chegar a Roma. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Roma, nós sabemos que ele não foi aquele que fundou a igreja de Roma. E como a igreja de Roma apareceu? Talvez por crentes como eu e você, crentes anônimos, que levaram este evangelho até a cidade de Roma. O crente então deve estar disposto a ensinar, a ter compromisso, e não só a afirmar, a declarar quem é Jesus, mas a demonstrar de forma meticulosa que este Cristo é o verdadeiro Senhor. Então devemos estar dispostos a ensinar, não só a grandes multidões, mas a pequenos grupos, a uma única pessoa. Talvez o seu amigo de trabalho, talvez o seu vizinho, talvez o seu primo, talvez o seu amigo de escola, talvez a sua vizinha. Ter o compromisso de ensinar, de demonstrar, de declarar e demonstrar quem é Cristo Jesus, porque o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, o nosso compromisso deve ser com a igreja de Deus. Olha os versículos 28 a 32. Atendei por vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor,
e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apóstolo Paulo fala que ele se gastou no evangelho. Ele se gastou no evangelho para cuidar da igreja de Deus. Nós vimos que ele ficou 3 anos na região das Arábias, examinando as Escrituras, aprendendo de Cristo e aprendendo com Cristo sobre as boas novas de salvação. E assim, quando o apóstolo se rendeu aos pés de Jesus em graça e conhecimento, nós também devemos cuidar da igreja. Assim como ele fez, que ele ficou aprendendo do Senhor, nós também devemos estar constantemente crescendo em graça e conhecimento de Cristo Jesus. Para quê? Para cuidar da igreja do Senhor. Às vezes, e não poucas vezes, nós colocamos o cuidado da igreja somente na conta do pastor, na conta dos líderes da igreja, mas cada um de nós temos o compromisso com Deus. Aqueles que têm vida com Deus, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, devem também ter o compromisso com a igreja de Deus. Devem ter o compromisso com a igreja de Deus. Devemos buscar cuidar do rebanho. Devemos olhar as ovelhas dóceis, como também aquelas que são mais ariscas, vamos dizer assim, aquelas que são mais difíceis de lidar. Cuidar das ovelhas que estão bem e também cuidar das ovelhas que estão mal, para que elas não fiquem doentes. Cuidar das ovelhas que estão dentro do aprisco, ou seja, dentro da congregação, mas também olhar para aquelas que estão querendo sair do aprisco, olhar para aquelas que estão meia desconsolada. E como nós fazemos isso, meus irmãos, se nós não somos pastores, se nós não somos pastor? Fazemos isso quando nós oramos pelo nosso irmão, quando você pela manhã lembra da igreja, ora pela igreja, ora pelo irmão, quando nós visitamos algum irmão, quando nós buscamos estar mais próximos uns dos outros. Eu sei que às vezes nós temos uma afinidade com um maior do que o outro, mas nós temos que estar sempre juntos, como brasas, aquecendo um ao outro e buscando mesmo. Dentro da igreja há ovelhas que traz deleite, há ovelhas que realmente elas crescem e vão e caminham, mas outras ovelhas que dão um pouco mais de trabalho e precisam ser olhadas com cuidado. Porém, há um grande perigo que nós tratarmos somente as ovelhas amáveis. A gente faz aquela amizade com as ovelhas que são mais amáveis, mas deixamos as ovelhas mais difíceis para que o pastor somente as trate. A ordem divina é que devemos cuidar uns dos outros. Para o pastor isso é primordial. Ele cuida das ovelhas de forma igual, ele mesmo as amáveis quanto as que dão trabalho. E para nós crentes não somos diferentes. Para nós não é diferente. Nós devemos amar a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja não é do presbítero. A igreja não é do irmão A, nem do irmão B. A igreja é de Deus. Por isso que o nosso compromisso não é com o pastor. O compromisso não é com o conselho. O nosso compromisso é com a igreja de Deus. Na igreja, todos nós estamos nivelados no mesmo nível. Nivelados no mesmo nível foi uma redundância, mas nós todos somos nivelados, né? Nós somos servos. Todos nós somos servos de Deus. Somos como servos de Deus. Todos nós temos isso em nosso como parâmetro. Nós somos todos nivelados como servos, e nós então temos que ter um claro entendimento do valor da igreja. Qual é o valor da igreja? Qual é o valor da igreja? Atos 20, o versículo 28, o apóstolo Paulo fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja. E a parte B ele fala porque que tem que atender, ficar esperto e pastorear e cuidar da igreja, porque a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é a noiva
de Deus, foi comprada com o sangue precioso de Cristo. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. É por isso que o compromisso do cristão é com a igreja. É por isso que o compromisso do cristão é com a igreja. E Paulo ele vai dizer que existem lobos do lado de fora que estão esperando a oportunidade para entrar no meio do rebanho e devorar as ovelhas. Por isso que o crente precisa ter esse compromisso com a igreja. Por isso que o crente precisa ter o compromisso de proteger o rebanho. Sabemos sim que a função de proteger o rebanho é do pastor. Isso vem de forma nítida na nossa mente, né? Mas se você e eu tivermos o compromisso com a igreja, seremos como protetores do rebanho. Seremos como Davi. Lembra como Davi, ele falou diante de Saul, quando era para ele enfrentar o gigante? Ele falou que ele tinha matado o urso, matado o leão. Por que ele fez isso? Para defender as ovelhas, para livrar as ovelhas. O apóstolo Paulo diz que existem muitos falsos mestres, existem muitas heresias e muitos ventos de doutrina que querem entrar dentro da igreja, que querem persuadir, que querem desestabilizar muitos crentes. E o perigo muitas vezes nem vem de fora, meus irmãos. O perigo muitas vezes vem de dentro da própria igreja. Existem aqueles que se levantam dentro da igreja declarando coisas destrutivas, como fofocas, como intrigas, como contendas, coisas perniciosas. Existem lobos revestidos de cordeiro, buscando a oportunidade para se manifestar e provocar um estrago na igreja. Por isso que nós, crentes, temos que estar zelosos, atentar-se, não dando oportunidade para a disseminação de contenda e heresia. Por isso que nosso compromisso é com a igreja de Cristo e não com o homem. Chegando a uma conclusão, meus irmãos, o chamado do apóstolo Paulo aqui foi aos presbíteros em Mileto, e ele mostra uma preocupação importante com o compromisso com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Paulo, ele dá o seu testemunho pessoal e ensina através da sua vida a importância de cumprir esses compromissos, né? E honrar esses compromissos. E ele fala que nós precisamos honrar esses compromissos com humildade, servir a Deus com dedicação, buscar somente a glória do Deus Todo-Poderoso e não a nossa, com perseverança em meio às adversidades, porque nós sabemos que podemos enfrentar provações, mas não deixar de levar o Evangelho à frente, e que com fidelidade a este Evangelho, Paulo pregou tanto aos judeus quanto aos gregos, aos gentios, chamando-os sempre ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, fidelidade ao Evangelho. Paulo ele fala sobre as responsabilidades dos líderes nesta passagem, mas nós estendemos essas responsabilidades para todos os cristãos. Para todos os cristãos. Devemos cuidar da igreja, ou seja, cuidar do rebanho comprado pelo precioso sangue. Como cristãos, temos a responsabilidade de proteger a igreja. Temos este compromisso. E como cristão, devemos estar atentos aos falsos mestres, com humildade no serviço, com compromisso ao seu chamado. E nós que somos chamados por Deus, devemos cuidar da igreja. Notem, meus irmãos, que o discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso é uma demonstração poderosa de amor, de compromisso e de liderança. Ele nos desafia a viver uma vida de integridade, a vivermos uma vida fiel ao chamado que o Senhor nos deu, para cuidarmos da igreja, para termos zelo e dedicação a tudo aquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos. Que possamos então seguir o exemplo do apóstolo Paulo, servindo o Senhor com nossos corações humildes, com as nossas vidas entregues à sua vontade, entendendo que primeiro o nosso compromisso é com Deus, depois nós temos o compromisso com a sua palavra e o compromisso com a sua igreja. Portanto, em Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino e a sua justiça. As demais coisas, meus irmãos, serão acrescentadas. Amém? Vamos orar?
Pai de amor e de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor abriu os nossos corações e mentes, ó Pai, para entendermos o Teu Evangelho e o Teu chamado. E aqui, Senhor Deus, está o Teu povo, Senhor, povo comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. Pai, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para entendermos os nossos compromissos, porque fomos chamados para um compromisso, Senhor. Este compromisso é de ter uma vida devocional com Deus, uma vida com Deus, entendendo, Senhor Deus, que nós devemos estar diante da Tua presença, buscando crescer em graça e conhecimento de Cristo Jesus, para então irmos ao trabalho, à seara, buscarmos levar o Teu Evangelho às pessoas que estão necessitadas e sedentas, ó Pai. Pai santo e de infinita bondade, ajuda-nos, Senhor Deus, a ter compromisso com a Tua palavra, Pai, a nos debruçarmos diante dela, Senhor Deus, e aprendermos. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas limitações. Abre, Senhor Deus, as nossas mentes para entendermos cada vez mais o Teu Evangelho e levá-lo, Senhor Deus, aos nossos pais, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aqueles que nos cercam, na nossa vizinhança. Que o Senhor use-nos, Senhor Deus, como instrumentos em Suas mãos, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai de amor, a compreender e confirmar o compromisso que nós temos com a Tua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos para fazer, Senhor, que possamos fazer com dedicação, com zelo, com humildade, Senhor, entendendo que toda honra, toda glória é dada tão somente a Ti, Senhor. Sabemos que nós não servimos a homens. A igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho, a igreja não é, Pai, das sociedades internas, a igreja é do Senhor. Portanto, nós te pedimos, ajuda-nos a cumprir, Pai, todos esses compromissos, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, como flechas na mão do arqueiro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te servir. Essa é a nossa oração, e nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor.